E aí eu falei, eu vim com esse propósito porque eu tinha ouvido falar que esse pastor falava muito sobre isso. E eu vim muito nesse intuito, para ser sincera, porque eu nunca tinha vindo uma conferência, não sabia. Eu falei, Senhor, eu quero liberar, eu quero ter esse dom de falar em línguas. Eu quero fazer parte disso. Eu quero falar em línguas, eu quero falar em línguas. E eu tinha ouvido falar que eu falar em línguas não era... Você poderia falar. Qualquer pessoa poderia falar. E eu falei, eu quero falar. E aí eu vim nesse intuito. Cheguei em Curitiba, estou ansiosa para saber o que Deus quer de mim. Vamos comigo nessa. Oi, gente, cheguei nesse lugar. Quero aqui compartilhar com vocês o início de tudo, né? Já coloquei, ó, pulseirinha, já guardei o meu lugar e olha o que a gente ganhou. Eu quero abrir junto com vocês. Eu ainda não abri, não vi. Então eu quero ver junto com vocês, olha. Chegamos aqui para fazer o check-in, já tinha o pessoal orando, assim. Já deu vontade de largar tudo e começar a orar com eles, né, Bia? Uhum. Aí, olha aqui, gente, olha. Olha aqui a caixa. Tá dando pra ver legal, Bia? Tá. Aqui, ó. Olha, a gente ganha pra gente anotar a caneta. Olha. Ai, gente, tá difícil. Olha, pra gente anotar um caderninho de notas, de anotações. E um livro, Transferência de Unção, olha, que é a conferência que a gente veio, né? Olha, vai começar. Daqui a pouco vai começar. Vou filmar um pouco lá dentro pra vocês. Mas é o que eu tinha falado com vocês. Provavelmente eu não vou estar filmando algumas coisas porque eu gosto de estar participando, eu gosto de sentir. Antes de estar aqui compartilhando isso com você, o Senhor nos proporcionou isso, então a gente quer encher para poder transbordar sobre a sua vida, sobre a nossa casa e todos aqueles que necessitam. E o que Jesus fala está na ordem do absoluto. Olha, no mundo vocês vão ter aflições, adversidade e lutas. Aí Jesus vai dar uma palavra. Tende bom ânimo. Quem tem que ter ânimo sou eu. Jesus não declarou que o Espírito Santo vai te dar ânimo. Jesus não declarou que é o mundo espiritual que vai decidir te dar ânimo. É você que decide ter ânimo ou não, para até usar os elementos espirituais. Porque no mundo evangélico pentecostal, há uma ideia muitas vezes equivocada de que tudo que aconteça na nossa vida, se o sobrenatural não agir, não acontece. Mas Jesus está quebrando a banca. Vocês vão ter aflições e adversidade, mas vocês têm que ter bom ânimo. Ele diz, eu vou dar bom ânimo a vocês. Jesus não fez essa declaração. Jesus declarou que eu tenho que ter ânimo. Então, qual era o propósito de um pai estabelecer quando é que o filho acessaria a herança? A preocupação de que ele não acessasse a herança, marcado pela imaturidade. E depois do apóstolo Paulo apresentar essa ilustração, ele começa o verso 3 dizendo, assim também nós. Diga comigo, assim também nós. Então no texto ele vai mostrar que nós somos filhos de Deus, como lemos no verso 7, e que somos não apenas filhos, mas também somos herdeiros, mas que o Pai Celestial, não diferente do que esses pais do Império Romano, não permite que se acesse a herança plena, sem que se tenha um ingrediente chamado maturidade. Oi, gente, tô indo agora pro segundo dia, né? Quero ir com essa camisa aqui, ó, fiz questão de vir, ó, 2018, o ano que eu nasci de novo, porque foi o ano que eu me batizei e é um ano muito importante pra mim. Amanhã ninguém passa nesse hotel, me esquece. Você lembra de eu falar isso? Eu tranquei dentro do quarto do hotel e falei, Jesus, me socorre. Como que eu vou encerrar essa conferência? E o Espírito Santo me fez lembrar de uma frase de um pastor amigo, pastor Carlito Paes. Ele disse o seguinte, o avivamento não é quando o fogo cai, mas quando o fogo se espalha. cada momento, cada minuto, cada segundo
é uma possibilidade que ele venha. Uma pessoa normal pisca, pestaneia, pisca sobre 23, 24 mil vezes por dia. Isso significa que existem mais de 20 mil possibilidades por dia que ele volte. Porque a Bíblia fala que ele vai voltar em um piscar. Então, antes de eu começar a pregar, por el amor de Deus, não vai falar, grita para 3 pessoas, você vai ir embora cheio de unção, você vai embora cheio de unção, tu te vas lleno de unção, tu te vas lleno de unção, você vai sair daqui revestido de poder, você vai sair transpirando azeite, porque você não está em um lugar comum, você entrou na embaixada da Nova Jerusalém. Estou indo para o 3º dia da conferência. Ontem à noite foi sensacional. Vitor Hugo, pastor Welder, foi sensacional. Deus assim presente o tempo inteiro, e é isso que tem acontecido. Agora eu tô indo para o 3º dia, né? Hoje no acampamento será surpresa. E à noite teremos Camila Barros. Nada mais, nada menos que Camila Barros e Hernani Santos. Então, vamos lá. Você sabe qual é o sistema de Deus de governo da sua igreja e do crente? Amplamente a Bíblia Sagrada nos fala: Deus governa a sua igreja pela oração. Deus governa o crente pela oração. Deus governa seus ministros pela oração. Então, uma igreja que não ora, ela simplesmente não tem o governo de Deus. Um crente que não ora não tem o governo de Deus. Um ministro do evangelho que não ora não é governado por Deus. Porque o que ele te deu no Espírito. Quando ele disse que você seria a pessoa que você está se tornando, ele falou isso no Espírito. Todas as coisas que Deus nos confiou, elas vieram do Espírito. O mundo espiritual existe antes do físico. Não foi o físico que disse ao mundo haja, foi o Espírito que disse ao mundo haja. Logo, está na hora da gente organizar a prateleira da tricotomia do nosso ser. Não é alma, corpo e espírito, é espírito, alma e corpo. Que volte o governo de Deus, que volte o controle de Deus. Então, quando eu vim para aqui, né, ia vir eu e meu marido, e aí meu marido não pôde vir. E Deus, falei com Deus quem viria no lugar. E Deus falou para mim quem eu deveria trazer, né? Só que a todo tempo eu sabia que alguma coisa ia ser quebrado nesse lugar. E eu também queria. Por quê? Eu sou batizada com fogo, mas eu não sou batizada em línguas. E aí eu falei, eu vim com esse propósito porque eu tinha ouvido falar que esse pastor falava muito sobre isso. E eu vim muito nesse intuito, para ser sincera, porque eu nunca tinha vindo uma conferência, não sabia. Eu falei, Senhor, eu quero liberar, eu quero ter esse dom de falar em línguas. Eu quero fazer parte disso. Eu quero falar em línguas, eu quero falar em línguas. E eu tinha ouvido falar que eu falar em línguas não era... Você poderia falar. Você poderia, qualquer pessoa poderia falar. Eu falei, eu quero falar. E aí eu vim nesse intuito. Foi o primeiro, o segundo dia. Quando foi ontem, eu falei com o Senhor. Deus, o Senhor me trouxe do Rio de Janeiro para vir para cá. E eu não vou conseguir falar em línguas? Pai, o Luciano Subirá, o pastor Vitor Hugo, eles eu consigo ver na minha igreja. Eles são bênção, maravilhoso, mas eles eu tenho na minha igreja. E eu não tinha sentido ainda o que eu tinha feito, o que eu tinha vindo fazer aqui. Entendeu? Tudo maravilhoso,
é bênção de Deus, mas eu tinha esses acessos na minha igreja. Então, assim, com certeza Deus não ia fazer eu sair do Rio de Janeiro para vir para cá, para ver o que eu já via na minha igreja. E o mover que estava tendo ali, eu tinha dentro da minha casa, eu tenho dentro da minha casa. Isso é uma coisa que Deus sempre colocou no meu coração, a busca por Ele. Nas madrugadas, a intimidade, o relacionamento, porque Deus já tinha colocado no meu coração o meu chamado e eu nem sabia. Eu só sabia o meu chamado do tipo assim, você vai mostrar que tempo de igreja não é intimidade comigo. Tempo de igreja não é relacionamento. E aí aqui, eu peguei e falei, Senhor, só vai ter que me mostrar. E aí eu saí daqui ontem, que foi o terceiro dia, foi ontem. E aí eu falei com o Senhor isso, né? E aí à noite tinha o evento, que foi a Camila Barros e o pastor Hernani. E aí a gente chegou cedo, né, pra pegar um lugar bom, porque eu tenho um problema sério de conseguir. Eu anoto muito, mas eu tenho um problema sério de prestar atenção. Cheguei cedo e fui sentar na cadeira e fui no mercado comprar alguma coisa, porque eu ia entrar em jejum. Então eu precisava comer alguma coisa para que eu fui no mercado. Tinha um mercado na esquina, assim, um pouquinho distante. Eu fui falando com o Senhor. Fui falando, Senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito, eu sei que mas Pai, me mostra. Faz eu falar em línguas, me batiza com o Espírito Santo, eu não acredito, Pai, eu me entrego a você, eu fico às madrugadas, o Senhor sabe o quanto eu te busco, e por que eu não consigo, minha língua, falava assim, olha, vai ter uma língua, você fala, eu não conseguia nem enrolar a língua, nem tentar um jeito, para imitar eu conseguia, e aí eu fui falando com ele, indo pro mercado e falando, falei, Senhor, eu te desafio, com todo respeito, o Senhor fazer esse sobrenatural na minha vida, de um jeito que eu tenha certeza que seja você. Porque isso eu teria certeza que era Ele, porque eu já tentei, mas eu nunca consegui, né? E aí, beleza, fui pro mercado, voltei, e quando eu tava lá, né, aí o Hernani começou falando sobre oração, surreal. E aí ele sempre pede para que a gente ore em línguas, né? Tire 2 minutos pra gente, que é uma edificação nossa. O falar em línguas sem a interpretação é uma edificação da gente, e a gente precisa ser edificado. E aí eu falava, Senhor, eu peguei e falei, Senhor, olha isso, Deus. Parecia que todo mundo estava falando, menos eu. Eu falei, olha isso, eu tô aqui, eu te busco. Como que eu não consigo esse dom? Não, olha a vergonha. Eu me sentia, gente, envergonhada, sabe? Até que a Camila Barros pediu para falar, fez uma oração assim, louca. Só que antes dela orar, ela começou a falar, ora em línguas. Aí ela falou, a palavra já está na sua mente. A sua língua tá aí. Coloca ela para falar. E aí, a palavra realmente estava na minha mente. E aí, eu fui batizada com o Espírito Santo. E passei os 15 minutos que ela ficou orando, falando em línguas, minha língua dormente. E não acabou. Eu tô aqui falando com vocês, pronta pro 4º dia e o último dia, que é o dia da transferência de unção. O Senhor, eu estava esperando isso para hoje, porque eu tinha certeza que Ele ia fazer. Eu tinha certeza que Ele ia fazer. Eu tinha certeza. E aí, só que eu contava com esse último dia. E aí Ele, de um jeito que eu não imaginava, fez ontem, no 3º dia. E eu entendi que era para que eu, hoje, no último dia, usasse o dom de falar em línguas o tempo inteiro. E é isso. É para te dizer que Deus te escuta. É para te dizer que Deus está com você. E para que você busque mais a Ele. E aqui eu tenho concretizado o meu chamado, né? Sendo que